Olá, papais e mamães. Meu nome é Caroline, eu sou médica pediatra, sou criadora desse canal Se Liga Mamãe. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o que fazer quando a criança está vomitando. Agora, nessa época do ano, a gente vê muita diarreia e vômito, né? Muita infecção intestinal por vírus e acaba dando muita diarreia e vômito, e aí às vezes a gente fica meio perdida do que fazer em casa com a criança e quando se preocupar e quando tem que procurar o pronto-socorro, certo? Então vim aqui conversar com vocês sobre isso. O vômito em si ele é um sintoma. Ele pode estar presente em inúmeras doenças. Então nem sempre é uma infecção intestinal, ele pode estar presente em várias outras doenças, certo? Mas o que a gente precisa fazer então quando a criança começa a vomitar? Claro que vai depender da idade da criança também aí, pra gente diferenciar. E a nossa maior preocupação quando a criança começa a vomitar é de garantir uma hidratação para essa criança. Por quê? O vômito você vai estar jogando líquido para fora, então você tem a tendência de desidratar, dependendo do volume, do tanto de vômitos que você está tendo. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é em manter a hidratação dessa criança. Então, por exemplo, a criança vomitou, você espera um pouquinho, oferece um pequeno volume de 50 a 100 ml de água. Nos menores de 6 meses, daí é o próprio leite materno, certo? Ou fórmula. E vai tentando oferecer no decorrer do dia. Geralmente a gente evita ficar dando medicação antiemética, que é uma medicação para cortar o vômito. Geralmente a gente tenta manter a hidratação. Nos casos em que a criança está vomitando muito, por exemplo, em uma hora vomitou 3, 4 vezes. Então é uma criança que a gente não está conseguindo garantir a hidratação. Então aí eu acho que é um bom recurso a gente tentar usar um remédio para controlar esses vômitos. Só que o que é importante fazer? Você dá a medicação, aguarda 30 a 40 minutos para daí oferecer um líquido, um chá, um soro, enfim. É importante ter essa espera pro antiemético fazer efeito. Então você dá o tempo dele fazer efeito, depois você volta a oferecer líquido de novo. Porque muitas vezes o que acontece? A mãe fornece o remédio para vômito e a criança vomita logo em seguida, porque daí começa a tomar líquido, e aí aquele remédio vai ser expelido, né? Então não vai nem dar tempo de fazer efeito. Por isso que o ideal é dar a medicação, esperar 30 a 40 minutos para daí você garantir uma nova hidratação na criança, certo? E aí, quando que eu devo me preocupar com esses vômitos? Se é uma criança que você não está conseguindo hidratar, ou seja, ela vomitou ali 3, 4 vezes em torno de uma hora, você dá o remédio de vômito, mas ela vomita, ela continua vomitando, você não está conseguindo garantir uma hidratação, tem que ir no pronto-socorro porque corre o risco dela desidratar e muitas vezes tem que fazer daí remédio para vômito ou na veia ou intramuscular, certo? Pra gente garantir que essa criança pare de vomitar e consiga se hidratar, certo? Outra coisa, sempre observar também o nível de consciência dessa criança. Então, se ela começa a vomitar e por vezes ela fica sonolenta, fica torporosa, você vê que ela não tá interagindo com o meio, tem que ir no pronto-socorro para uma melhor avaliação, certo? Se ela vomitar e tiver sangue, sempre tem que ir no pronto-socorro pra gente avaliar. E em outros casos, se você consegue manter a hidratação dessa criança, você pode aguardar e ir no seu pediatra de rotina para ele fazer um diagnóstico mais assertivo, correto? E aí eu falei pra gente cuidar porque essa criança pode desidratar, certo? Tá, doutora, tem como a gente avaliar e ver se essa criança está desidratada? Geralmente a desidratação ela pode ser de leve até grave, certo? A desidratação leve, você vai ver que a criança fica meio encovadinho, os olhos, não produz tanta saliva. E aí, nesses casos, você consegue, se a criança
conseguiu controlar os vômitos, você consegue melhorar a hidratação dela só dando líquido por boca, certo? Sempre devagar e tentando sempre oferecer e dar a oportunidade para ela ingerir líquido. Mas se é uma criança, igual eu falei, que tá sonolenta, que tá ali jogada, você vê que ela tá bem prostrada, tem que ir pro pronto-socorro para ver se não é uma desidratação mais grave ou até algum outro diagnóstico, para ver o que precisa fazer com essa criança, certo? Então, aqui do lado eu coloquei os 3 estágios de desidratação para vocês conseguirem comparar quando que uma criança tá leve desidratada e quando que ela tá bem desidratada, certo? Esse vídeo não é para você ficar com medo da desidratação, mas sim saber identificar e saber quando que é algo mais sério que precisa levar no pronto-socorro, certo? Espero ter ajudado vocês e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Se você curtiu, curta o vídeo e se inscreve no canal.